E aí, companheiro? Pronto para mais uma teleaula sobre elementos de máquinas? Nós vamos encerrar o assunto hoje, hein? Elementos de vedação. Dá só uma olhada no que vai rolar na nossa telinha. Você vai ver como se faz a vedação de contato plano frontal. Vai ver o que é um anel de vedação frontal, para que ele serve. Vai estudar também a guarnição de vedação frontal ciclã e mais alguns tipos de anéis de vedação frontal, como o RC e o V-ring. E tem mais: vedação sem contato, segmentos lamelares, chapas em Z, distanciadores ZW, anéis a labirinto e vedação para movimento alternado. Tá tudo aqui na teleaula de elementos de máquinas de hoje. Bom, já deu para perceber que a nossa teleaula de hoje é do tipo: sai da frente que atrás vem gente. Vamos nessa que o Silva já tá nos esperando. E aí, mestre Silva, tudo bem? Ô, Titão, tudo bom? É o seguinte, eu tenho um colega que precisava fazer um trabalho de vedação numa peça de uma máquina agrícola. O problema é que ele não conseguiu dar conta do recado. Titão, é que a peça, a máquina agrícola costuma precisar de uma vedação diferente. É a vedação de contato plano frontal. Vai ver, seu amigo não tinha experiência nisso. Silva, pra falar a verdade, eu também não tenho experiência nisso. Pois então vai ter já. Discípulo meu não fica sem estudar. E vai estudar é agora, seu Titão. Começando pelos principais tipos, materiais de fabricação e pelas aplicações da vedação de contato plano frontal. Os principais tipos de vedação de contato plano frontal são os seguintes. Primeiro, tem as frontais, que são feitas de elastômeros, anel de carvão ou resina, anel de aço e mola de aço inox. Elas são usadas para vedar soluções aquosas em elementos planos rolantes, como bombas centrífugas, por exemplo. Outro tipo de vedação plano frontal: a ciclã, feita em elastômero, aço e mola de aço inox. Mais uma: a vedação RC, que é composta de couro graxo com ajuste especial, elastômero, aço, molas de aço e armadura de zinco. E, finalmente, tem a V-ring, que é feita de elastômero e é usada para substituir os anéis mais comuns de vedação mecânica e se adapta bem a condições não usuais. Entendeu, Titão? Esses são os principais tipos de vedação de contato plano frontal. Para falar a verdade, Silva, eu não entendi bem esse primeiro tipo. O que tem no anel de vedação frontal? Tá legal. Nós vamos ver cada um deles de maneira mais cuidadosa agora. Começando pelo anel de vedação frontal. O anel de vedação frontal tem um material flexível que o envolve. O anel pode ser de carbono ou resina e ele é comprimido axialmente através de uma mola. A superfície de contato entre o anel e o eixo deve ser bem acabada, quer dizer, deve ser bem polida. As dimensões desse anel são tabeladas. Compreendeu melhor agora, Titão? Agora sim. E essa outra, a vedação frontal ciclã? Então vamos lá, com a guarnição de vedação frontal ciclã. A ciclã tem uma função parecida com a do anel de vedação frontal. Nessa figura você vê o esquema de uma bomba d'água usada em automóveis. Essa bomba requer diferentes elementos de vedação: frontal, ciclã e gachetas. Mas quem assegura a vedação é a guarnição ciclã. Nesse caso, essa vedação substitui a aplicação de câmara à estopa, porque a ciclã permite a limitação do espaço ocupado. Veja a diferença: com câmara à estopa e com a ciclã sem a câmara. O espaço longitudinal ocupado é quase 3 vezes maior que o espaço na figura anterior. Então, Titão, entendeu o espírito da coisa? Agora sim. Eu já estou pronto para a próxima, mestre. Então vamos ver como é que fica com o anel de vedação para contato plano frontal RC. O anel de vedação para contato plano frontal RC é usado na vedação de óleo e graxa em condições severas de trabalho. Nas máquinas agrícolas, por exemplo, nas máquinas de construção civil e máquinas de estradas. Olha ele aqui. O RC é feito de material metálico ou materiais naturais e sintéticos. Agora, deixa eu aproveitar para mostrar esse outro aqui, ó. O anel de vedação V-ring. Conhece? O V-ring consegue o efeito de vedação pelo atrito entre ele e a sua sede. Ele fica na direção axial do eixo e tem uma perda de potência mínima.
A vantagem de usar o V-ring é que ele centrifuga os fluidos, suporta sensíveis excentricidades e permite a descentralização dos eixos. Olha só como é o esquema de montagem do V-ring. No formato para diâmetros de eixo D1 até 175 a 190 e no formato para diâmetros de eixo D1 de 190 a 210 até 580 a 630 milímetros. A largura B1 do anel, que você vê aí, depois da montagem é sempre menor que a largura B antes da montagem. Isso é por causa do esforço axial, que é necessário para gerar atrito entre a superfície de contato do anel com a sede onde está alojado. Vamos aproveitar o embalo e ver mais uma vedação. É uma vedação que evita o escape de fluido gasoso numa folga. Por exemplo, o acoplamento eixo-cubo de roda. É a vedação sem contato. O princípio de funcionamento da vedação sem contato dá para ver nesse esquema. O eixo árvore liso e a carcaça com bordas afiadas aí formam fendas junto da superfície do eixo. Nessas fendas, as diferenças de pressão determinam uma velocidade para o fluido. Como o número de fendas é grande, a relação de pressão entre cada duas fendas vai diminuindo e acaba sendo muito pequena, ou seja, quando chega na última fenda, a própria pressão do ar não permite a saída do fluido gasoso. Aqui você vê os pontos de estrangulamento dispostos num labirinto. E as câmaras têm uma forma que permite converter a energia de velocidade em calor. E aqui você vê 3 labirintos montados em série com 2 câmaras de inversão. Como você viu nesses exemplos de vedação sem contato, as setas indicam o sentido do fluido em funcionamento. Você deve ter reparado que sempre tem um pequeno escape de fluido. Agora, tem um outro tipo de vedação sem contato, em labirintos para alta resistência feito em aço inox, os segmentos lamelares FEI. Os segmentos lamelares FEI podem ser de 2 tipos. Os expansores, que são montados na própria carcaça, e os contratores, que são montados no eixo. Tem também outros tipos de segmentos lamelares usados na vedação de coxinetes ou mancais, que são, na verdade, mancais para o apoio de eixos. Esse segmento aqui, ele impede que a graxa saia aqui de dentro e também não deixa entrar água nem sujeira. Confira agora esses outros segmentos lamelares. Tá aí, os segmentos lamelares na vedação dos coxinetes ou mancais. Veja como o espaço que eles ocupam é limitado. Bom, vamos em frente que tem mais vedação frontal para a gente estudar, como as chapas em Z e os distanciadores ZW. Já ouviu falar? Agora a gente vai conhecer as chapas de proteção em Z e os distanciadores ZW. Quem vai explicar isso pra gente é o professor João, aqui da Escola Senai. E aí, professor, o que é uma chapa em Z? Chapa em Z é um disco de chapa de aço, como esse aqui, que a gente monta aos pares, no eixo e no alojamento, formando uma vedação sem contato, eficaz e bastante econômica. E em que casos a gente usa a chapa em Z? A gente usa contra a penetração de impurezas sólidas, principalmente em condições muito desfavoráveis, como numa indústria de carvão, por exemplo, onde a gente vai precisar de pelo menos 3 pares de chapas. Certo. E os distanciadores ZW, onde é que eles entram nessa história? Bom, se a gente for lubrificar um coxinete, por exemplo, a gente vai precisar proteger com as chapinhas em Z. E de outro lado, a gente vai precisar de chapas onduladas tipo ZW, que funcionam como anéis distanciadores. A gente coloca uma no alojamento e uma no eixo. Essas chapas de proteção em Z, elas são muito utilizadas em arados, na agricultura, não é isso, professor? É isso. Elas vão nas relhas a discos dos arados dos tratores, que são as partes que penetram na terra. A gente já viu uma porção de vedação frontal, mas falta muita coisa. Calma, Titã, que a gente está chegando no final. Escuta, eu posso perguntar por que toda essa pressa? Não. Tá legal. Ô, Titã, você sabe o que é que os chineses dizem para quem está com pressa? Não. Está com pressa? Pois então vá devagar. Esse aí é meu mestre Silva, dando lições de mecânica e de vida também. Eu espero que na sua vida profissional você tenha um mestre que nem ele.
Ah, tá legal, Titão, para com isso. Vamos ver as novas frontais antes que eu comece a chorar. Vamos ver os anéis a labirinto LM. Os anéis a labirinto L e M são vedações não deslizantes, todas em metal. Graças aos perfis especiais dos anéis e à perfeita execução do intervalo entre as partes, a graxa não sai e a impureza não entra. Esses anéis são usados em fornos, imagine só. Como não há contato entre as vedações, a gente tem uma série de vantagens. A ausência de atrito, nenhum desgaste, longa duração. Longa vida ao anel a labirinto L e M! O Tito anda meio atacado ultimamente, vocês não acham? Bom, então aproveitando esse seu entusiasmo, Tito, vamos ver a última vedação nessa teleaula de hoje. A vedação para movimento alternado em junções móveis. As guarnições desse tipo de vedação são chamadas guarnições de borda. São anéis de diversas seções e perfis usados para a vedação de fluidos entre superfícies móveis, tanto axialmente quanto em movimento de rotação lenta. A guarnição de borda é muito usada para a vedação de água e emulsões aquosas, e óleos minerais e líquidos sintéticos. Ela é feita de algodão, material plástico e de outros materiais. Poxa, super legal, hein, Silva? Perdeu a pressa, Titão? É, perdi. Então aproveita e se liga aí na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a última de elementos de vedação, dentro do curso de elementos de máquinas, você conheceu uma porção de tipos de vedação de contato plano frontal. Exatamente esses que você relê e revê na sua telinha. Muito bem, pessoal. Elementos de vedação tá no papo. Agora é com vocês aí em casa estudar, e estudar bastante, hein? E fazer todos os exercícios no seu livro de estudos. Ah, e tem mais. Nós ainda vamos ter aulas de lubrificação nesse curso. Estou esperando por vocês. E eu também. Até a próxima. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.